Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em Humano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 181, vamos ler o capítulo 15 de 2 Reis, vamos ler o livro de Jonas, começar o livro do profeta Jonas, os capítulos 1, 2, 3 e 4, ou seja, o livro todo, porque o livro inteiro tem só 4 capítulos. Daí vamos rezar o Salmo 138. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar a quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano e você não vai perder nenhum episódio. Enfim, é o dia 181 e, como eu disse, vamos ler o capítulo 15 de 2 Reis e estamos nos aproximando cada vez mais e mais do próximo período, o período do exílio. E, nossa cara, aliás, estamos no dia 181, né? Então daqui 10 dias, no dia 191, vamos ver o fim de 2 Reis e o capítulo 36 de 2 Crônicas. E no dia 192 vamos colocar a narrativa um pouco de lado. Vamos continuar acompanhando, porém vamos focar mais nos outros livros, nos livros dos profetas, nos de sabedoria, em outros livros no geral que foram escritos durante esse período do exílio. Por exemplo, Isaías, né? No dia 192 vamos começar o livro do profeta Isaías. Aliás, na leitura de hoje vamos ouvir falar sobre um homem chamado Acás. E Isaías viveu nessa época aí. Inclusive no livro dele, no capítulo 7, acho, tem uma parte que ele fala com Acás. Então tem esse crossover. Mas enfim, daqui 10 dias vamos chegar nessa conclusão, não, nessa marca, vamos chamar assim, onde vamos focar bastante nos atos e palavras dos profetas. Porém hoje, como eu disse, ainda é o dia 181 e vamos ler 2 Reis capítulo 15, o livro todo de Jonas, né, os capítulos 1 a 4 e depois rezar o Salmo 138. O segundo livro de Reis, capítulo 15. Azarias, ou Osias, de Judá. De 767 a 739. Azarias, filho de Amazias, subiu ao trono de Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão de Israel. Tinha 16 anos quando subiu ao trono e reinou 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias, natural de Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, como seu pai Amazias, mas não desapareceram as capelas dos lugares altos. Aí o povo continuava sacrificando e queimando incenso. O Senhor enviou-lhe uma doença de pele até a morte, de modo que viveu fechado em casa. Seu filho Joatão regia o palácio e governava a nação. Para mais dados sobre Azarias e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Judá. Azarias morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Joatão reinou em seu lugar. Zacarias de Israel, em 753. Zacarias, filho de Jeroboão, subiu ao trono de Israel em Samaria no 38º ano do reinado de Azarias de Judá. Reinou 6 meses. Fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados, repetindo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o matou em Jeblaã. Matou-o e o suplantou no trono. Para mais dados sobre Zacarias, vejam-se os anais do reino de Israel. Realizou-se o que o Senhor havia dito a Ageu: teus filhos sentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Selum de Israel, em 753. Selum, filho de Jabes, subiu ao trono no 39º ano do reinado de Azarias de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, subiu de Terça, entrou em Samaria, e aí matou Selum, filho de Jabes. Matou-o e o suplantou no trono. Para mais dados sobre Selum e sua conspiração, vejam-se os anais do reino de Israel. Então Manaém castigou Tafsa e seus confins, matando todos os seus habitantes por não lhe ter aberto as portas quando saiu de Terça. Ocupou-a e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém de Israel, de 752 a 741. Manaém, filho de Gade, subiu ao trono de Israel no 39º ano do reinado de Azarias de Judá. Reinou 10 anos em Samaria. Fez o que o Senhor reprova, repetindo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. No seu tempo, Pul, rei da Síria, invadiu o país, mas Manaém lhe entregou 1000 talentos de prata
para que o apoiasse e o mantivesse no trono. Manaém impôs essa contribuição a todos os ricos de Israel, à base de meio quilo de prata para cada um, em favor do rei da Assíria. Então o rei da Assíria se retirou, encerrando a ocupação do país. Para mais dados sobre Manaém e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Israel. Manaém morreu e seu filho Faceias reinou em seu lugar. Faceias de Israel, de 741 a 740. Faceias, filho de Manaém, subiu ao trono de Israel no 50º ano do reinado de Azarias de Judá. Reinou 2 anos em Samaria. Fez o que o Senhor reprova, repetindo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. Seu oficial Faceia, filho de Romelias, conspirou contra ele. Com 50 galaaditas, com Argobe e Arié, o matou em Samaria, na torre do palácio. Matou-o e suplantou-o no trono. Para mais dados sobre Faceias e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Israel. Faceia de Israel, de 740 a 731. Faceia, filho de Romelias, subiu ao trono de Israel em Samaria no 52º ano do reinado de Azarias de Judá. Reinou 10 anos. Fez o que o Senhor reprova, repetindo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. No tempo dele, Teglat-Falassar, rei da Assíria, foi e apoderou-se de Aion, Abel-Bet-Maaca, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, Galileia e toda a região de Neftali, e levou seus habitantes deportados para a Assíria. Oséias, filho de Ela, tramou uma conspiração contra Faceia, filho de Romelias, matou-o e suplantou-o no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Azarias. Para mais dados sobre Faceia e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Israel. Joatão de Judá, de 739 a 734. Joatão, filho de Azarias, subiu ao trono de Judá no 2º ano do reinado de Faceia de Israel, filho de Romelias. Quando subiu ao trono, tinha 25 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Fez o que o Senhor aprova, como seu pai Azarias, mas não desapareceram as capelas dos lugares altos. Aí o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joatão construiu a porta superior do templo. Para mais dados sobre Joatão e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Judá. Nesse tempo, o Senhor começou a mandar Razom, rei de Damasco, e Faceia, filho de Romelias, contra Judá. Joatão morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, seu antecessor. Seu filho Acás reinou em seu lugar. O livro de Jonas, capítulo 1. No barco. O Senhor dirigiu a palavra a Jonas, filho de Amate. Levanta-te e vai a Nínive, a grande metrópole, e nela proclama que sua maldade chegou a mim. Jonas se levantou a fim de fugir para Tarsis, longe do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um barco que partia para Tarsis. Pagou o preço e embarcou para navegar com eles até Tarsis, longe do Senhor. Mas o Senhor enviou um vento impetuoso sobre o mar. Levantou-se uma furiosa tempestade no mar, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros temeram, e cada qual gritava a seu Deus. Lançaram os apetrechos no mar para aliviar o navio, enquanto Jonas, que havia descido ao fundo do navio, dormia profundamente. O capitão se aproximou e lhe disse: "Que fazes, dorminhoco? Levanta-te e grita a teu Deus. Vejamos se esse Deus se compadece de nós e não perecemos." E diziam uns aos outros: "Tiremos sortes para ver por causa de quem nos vem esta calamidade." Tiraram sortes e caiu em Jonas. Interrogaram-no: "Dize-nos, por que nos sobrevém esta calamidade? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é teu país? De que povo és?" Ele respondeu: "Sou um hebreu e adoro o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra firme." Apavorados, aqueles homens lhe perguntaram: "O que fizeste?" Pois compreenderam que fugia do Senhor, pelo que ele havia declarado. Perguntaram-lhe: "O que faremos contigo para que o mar se acalme ao nosso redor?" Porque o mar continuava se enfurecendo. Ele respondeu: "Levantai-me no ar e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará ao redor de vós, pois sei que foi por minha causa que vos sobreveio esta furiosa tempestade." Mas eles remavam para alcançar terra firme e não conseguiam,
porque o mar continuava se enfurecendo. Então invocaram o Senhor. Ah, Senhor, que não pereçamos por causa deste homem. Não nos faças responsáveis de um sangue inocente. Tu, Senhor, podes fazer o que queres. Levantaram Jonas no ar e o lançaram ao mar, e o mar acalmou sua fúria. E aqueles homens temeram muito o Senhor. Ofereceram um sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. Capítulo 2. No ventre da baleia. O Senhor enviou um peixe gigantesco para que tragasse Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor seu Deus. No perigo, gritei ao Senhor e ele me atendeu. Do ventre do abismo, pedi socorro e ele me escutou. Tu me havias lançado ao fundo, em alto mar, a corrente me rodeava, tuas torrentes e tuas ondas me envolviam. Pensei, expulsaste-me de tua presença. Oxalá eu visse de novo o teu santo templo. A água me chegava até a garganta, o oceano me rodeava, as algas se enredavam em minha cabeça. Descia até as raízes dos montes, a terra se fechava para sempre sobre mim. E tiraste minha vida da cova, Senhor Deus meu. Quando se acabavam minhas forças, invoquei ao Senhor. Chegou a ti minha oração, até teu santo templo. Os devotos dos ídolos faltam à sua lealdade. Eu, ao contrário, cumprirei meus votos a ti. Meu sacrifício será um grito de ação de graças. A salvação vem do Senhor. O Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Capítulo 3. Em Nínive. O Senhor dirigiu outra vez a palavra a Jonas. Levanta-te e vai a Nínive, a grande metrópole, e anuncia o que eu te disser. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme lhe ordenara o Senhor. Nínive era uma grande metrópole. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas foi entrando na cidade e caminhou um dia inteiro, anunciando: Dentro de 40 dias, Nínive será arrasada. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, pequenos e grandes. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu-se de pano de saco, sentou-se no pó e mandou o mensageiro proclamar em Nínive um decreto real e da corte. Homens e animais, vacas e ovelhas não provem nada, não pastem nem bebam. Homens e animais se cubram com pano de saco. Invoquem ferozmente a Deus, cada qual se converta de sua má vida e de suas ações violentas. Vamos ver se Deus se arrepende, cessa o incêndio de sua ira e não perecemos. Deus viu suas obras, viu que se haviam convertido de sua má vida e se arrependeu da catástrofe com que havia ameaçado Nínive e não a executou. Capítulo 4. A lição da mamoneira. Jonas sentiu um desgosto enorme. Irritado, rezou ao Senhor nestes termos: Ah, Senhor, eu já dizia isso quando estava em minha terra. Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, porque sei que és um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, que te arrependes das ameaças. Pois bem, Senhor, tira-me a vida. É melhor morrer que viver. O Senhor respondeu: E vale a pena irritar-se? Jonas havia saído da cidade e se havia instalado ao oriente. Aí fizera uma cabana e estava sentado à sombra, esperando o destino da cidade. Então o Senhor fez crescer sobre Jonas uma mamoneira, para que lhe desse sombra na cabeça e o livrasse de uma insolação. Jonas estava encantado com essa mamoneira. Então, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme que danificou a mamoneira e ela secou. E quando o sol esquentava, Deus enviou um vento oriental sufocante. O sol abrasava a cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. Jonas desejou a morte e disse: É melhor morrer que viver. Deus respondeu a Jonas: E vale a pena irritar-se pela mamoneira? Ele respondeu: Ah, se vale, e mortalmente. O Senhor lhe replicou: Tu tens compaixão de uma mamoneira que não te custou cultivá-la, que brota numa noite e na outra morre. E não vou ter compaixão de Nínive, a grande metrópole em que habitam mais de 120.000 homens que não distinguem a direita da esquerda e muitíssimo gado? Salmo 138. Eu te dou graças de todo o coração. Diante dos deuses tocarei para ti. Eu me prostrarei para teu santuário, dando graças ao teu nome,
por tua lealdade e tua fidelidade, porque exaltaste tua promessa até o céu. Quando te chamei, tu me respondeste, removeste o vigor de meu alento. Senhor, os reis do mundo te deem graças, quando escutarem teus discursos. Cantem os caminhos do Senhor, como é grande a glória do Senhor. O Senhor é sublime e dá atenção ao humilde, mas trata o soberbo à distância. Quando caminho entre perigosos, tu me dás vida. Contra a fúria do inimigo estendes a esquerda, e tua direita me salva. O Senhor me completará seus favores. Tua lealdade, Senhor, é eterna. Não abandones a obra de tuas mãos. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Senhor, tu estás sempre de olho em nós. Tu nos observas, e não com o objetivo de nos punir, de nos pegar fazendo algo errado, mas sim porque o Senhor se preocupa conosco. Nossas vidas importam para ti, o que não faz sentido, Senhor Deus, pois tu és o Deus do universo. E, no entanto, estas pessoas, nós que fizeste a tua imagem e semelhança, tu nos observas com o amor de um pai, porque nos tornaste teus filhos e filhas, e por isso te agradecemos, e sabemos que tu ouves cada uma de nossas orações. Sabemos que conheces nossas necessidades, então, neste momento, entregamos nossos corações a ti, Deus. Não somente o meu coração, não somente minhas palavras, mas os corações, as necessidades, os desejos de cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento, Senhor Deus. Eu sei que tu nos conheces, eu sei que tu nos conheces pelo nome. Conheces cada pessoa que está ouvindo essa oração. Pessoas que têm desejos no coração, tristezas no coração, pessoas que têm esperança ou alegria ou amor em seus corações. Cada pessoa que está ouvindo esta oração, Senhor Deus, tu conheces os anseios de cada coração. E tu és a resposta. Tu és a resposta para os desejos de nossos corações, para a tristeza em nossos corações, para os questionamentos e para os corações que estão partidos. Tu és a resposta. E assim te louvamos, te agradecemos e te amamos. Que tu sejas glorificado, Senhor Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então, em 2 Reis, não vamos enrolar muito hoje, porque temos um livro inteiro para falar sobre hoje, O livro do profeta Jonas. Então, rapidinho. Hoje, no capítulo 15 de 2 Reis, vimos o rei Azarias. E assim, só para não confundir, lembra que eu tinha dito que Joás, às vezes, poderia ser chamado de Jeoás. Então aqui é a mesma coisa, Azarias de vez em quando será chamado de Osias, porém é a mesma pessoa. Vimos a história dele já em 2 Crônicas, e lá se referia a ele como Osias. Inclusive, ele vai aparecer de novo lá em Isaías, então tenha isso em mente, essa questão dos nomes. Enfim, ele sobe ao trono com 16 anos e ele foi um bom rei, Ele foi um bom rei, tirando o fato de que ele não derrubou as capelas dos lugares altos. Osias / Azarias seguiu o exemplo de seu pai Amazias. Facinho de dizer, Ele restaura o culto no templo. Ele restaurou o culto no templo, mas ele não derrubou as capelas nos lugares altos. Então o povo ainda ia lá queimar incenso e praticar essa falsa adoração. E mais tarde ele desenvolve lepra. Lembra que ele, em sua soberba, foi ele mesmo queimar incenso ao Senhor, coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Aí ele se torna leproso e mais tarde morre. Então seu filho Joatão se tornou rei. Agora, lembra que Joatão já tinha ficado encarregado da corte antes da morte de Osias / Azarias, porque como ele tinha lepra, ele não podia governar. Ele teve que viver em um lugar separado, e foi aí que Joatão assumiu a corte. Daí, quando seu pai morre, ele se torna o rei. E daí o resto do capítulo 15 é... Ai, cara, é puro caos. É o caos no Reino do Norte, Israel. Um matando o outro, assassinato atrás de assassinato. Fala sobre 5 reis de Israel, e é tipo, esse reinou 6 meses, aquele ali foi 1 mês só, e... Nossa, cara. É uma bagunça, e as coisas só vão piorando. E vão piorar ainda mais porque, na verdade, os assírios já estão aparecendo, Vimos o rei da Assíria, que é chamado de Pu aqui, mas ele também é conhecido como Teglat-Phalessar. Chamam ele com esses 2 nomes e acreditamos que sejam a mesma pessoa. E vemos, que o rei da Assíria já está atacando o Reino do Norte, já está levando algumas pessoas ao exílio. E até cita algumas das cidades, alguns locais. Diz lá que ele toma posse de Aion, Abel-Bet-Maaca, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, esse a gente conhece, Galileia e toda a região de Neftali. Então, o rei começa a levar os habitantes dessas regiões para a Assíria. Esse é o começo da destruição do Reino do Norte, Israel. E só vai piorar. E o capítulo 15 termina com o rei Acás, que não é um bom rei. Porém, a gente vai ouvir falar sobre ele amanhã. Mas hoje também vimos o livro do profeta Jonas. E nós já tínhamos ouvido falar dele. Acho que ontem.
Acho que ontem mesmo, eu não sei. Mas ele é citado no capítulo 14 de 2 Reis. Ele é um profeta que profetiza para Jeroboão II. Jeroboão II foi um péssimo rei, horrível, um dos piores reis do norte. E Jonas basicamente só diz a Jeroboão o que ele quer ouvir, né? E depois vimos que Amós, no capítulo 6 de Amós, vemos que ele ficou marcado como sendo o profeta que profetizou contra Jeroboão II. Eu estava pensando sobre isso esses dias, então é interessante ver que Jonas ali já não estava agindo como um profeta que deveria. Mas daí o que acontece? Deus diz, vá a Nínive e seja um profeta para eles. Chame-os ao arrependimento, né? E ele mostra que realmente não era um bom profeta. Agora, no começo, não sabemos exatamente a razão pela qual Jonas não foi para Nínive direto, sabe? Não sabemos, no começo do livro, não sabemos por que ele foge para Tarsis, mas descobrimos mais tarde, né? E é porque, lembra, esses outros profetas, eles estavam sendo enviados ao povo de Israel, ao povo de Judá. Eles estavam sendo enviados para chamar o povo do Senhor ao arrependimento. E aqui, o Senhor pede a Jonas para que ele vá para Nínive, que fica praticamente na Assíria. Não praticamente, fica realmente na Assíria, que são os inimigos do povo de Deus. Eles não fazem parte do povo de Deus, né? E Deus está dizendo, sim, mas eu estou te pedindo para ir lá como profeta e chamá-los ao arrependimento. E Jonas até diz, depois que eles se arrependem, ele diz, é por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sei quem tu és, eu sei que tu és um Deus misericordioso. E isso fala no comecinho do capítulo 4. Depois que eles se arrependem e se convertem. Fala lá, Jonas sentiu um desgosto enorme. Irritado, rezou ao Senhor nestes termos. Ah, Senhor, eu já dizia isso quando estava em minha terra. Por isso me adiantei e fugi para Tarsis. E aí vem o motivo, né? Porque sei que és um Deus compassivo, clemente, paciente e misericordioso. Sei que te arrependes das ameaças. Ou seja, basicamente ele disse que é por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que eles iam se arrepender e ia ficar tudo bem para eles. E eu não queria que ficasse. Eu não queria que eles se arrependessem. Eu queria ver eles sofrendo pelos pecados que eles cometeram. E assim, realmente, os assírios não eram boas pessoas. Eles não foram bons pro povo de Israel. Eles mataram muita gente. Então Jonas pensou, eu não quero ir lá. Mas o Senhor Deus mostra sua bondade, sua graça, sua misericórdia ao poupar e chamar à conversão até mesmo pessoas que não conheciam. E pensa, olha lá no capítulo 3. A situação de Jonas, Nínive, é uma cidade gigantesca, né? Levava 3 dias para atravessá-la a pé. E Jonas ficou lá profetizando por 1 dia só. E ele só dizia poucas palavras. Ele dizia, em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. Ele nem fala que é Deus quem vai destruir, né? O Senhor Deus do povo de Israel vai destruir sua cidade. Ele não fala isso. Ele nem fala o que eles deveriam fazer ou o que eles estavam fazendo de errado. Ele só diz o que Deus pediu para ele dizer, o mínimo, o básico, né? Em 40 dias, Nínive será destruída. E o que acontece é que o povo de Nínive acredita. Eles acreditam na palavra do profeta que Deus enviou, né? Diz lá, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco. O próprio rei vestiu pano de saco e declarou para ninguém comer, ninguém beber nada. Nem mesmo os animais. E assim, eles se converteram, né? Eles se arrependeram. E cara, isso é irônico demais, né? É quase uma sátira, porque lá no barco, os marinheiros, eles se converteram depois que Deus acalma a tempestade. Eles adoram a Deus, quando o próprio Jonas não estava obedecendo o que Deus pediu que ele fizesse. Daí aqui, o povo de Nínive, eles adoram a Deus e se convertem. E Jonas fica irritado com isso. E daí Deus até tenta ensinar uma lição a Jonas, fazendo crescer sobre ele uma mamoneira, para fazer uma sombra sobre a cabeça dele. E Jonas gosta, ele fica feliz. Aí Deus faz com que um verme mate a árvore, e aí Jonas fica irritado de novo, porque agora ele está com calor. E Deus diz essas palavras tão fortes, não apenas para Jonas, o profeta, mas são palavras proféticas para nós também. Deus diz, tu tens compaixão de uma mamoneira que não te custou cultivá-la, que brota numa noite e na outra morre. Então por quê? Essa mamoneira que você não plantou, você não fez nada para ela crescer, estava aí e você estava feliz. Aí agora ela morre, você se irritou a ponto de querer morrer. Você se importou a esse ponto com uma árvore que só veio do nada e morreu do nada. Então não deveria eu, o Senhor Deus, Criador de tudo e de todos, não deveria eu me importar mais com as mais de 120 mil pessoas que vivem nessa cidade? E ele diz, né? Homens que não distinguem a direita da esquerda. Porque eles não conheciam, eles não tinham a lei, eles não receberam os 10 mandamentos, eles não tinham essa noção do que é certo e o que é errado. Então, eu não deveria me importar mais com eles?
Basicamente é o que Deus está dizendo, né? E, e esse último versículo é o meu favorito da Bíblia inteira. Na verdade não sei, mas é o meu favorito do livro de Jonas, com certeza. Que Deus diz, a grande metrópole em que habitam mais de 120 mil homens que não distinguem a direita da esquerda, e muitíssimo gado. Poxa, pessoal, poxa, Jonas, eles têm um monte de vacas. Ai, mas passa essa ideia de Deus dizendo, esse é o tamanho do meu amor, Jonas. E isso é o quão profundo ele é. E Jonas, você e o seu amor não são assim. Seu amor não é profundo o suficiente. Você não queria que eu chamasse essas pessoas de volta, não queria que elas se arrependessem, você não queria que elas recebessem a minha misericórdia, e você ficou irritado a ponto de querer morrer. Então, Jonas, o que você precisa é de profundidade. Seu amor é muito raso. Você precisa do meu amor na sua vida para que você aprenda a amá-los como eu os amo. E isso serve para nós também, né? Que às vezes podemos falar de Deus, eu sei que isso acontece comigo. Eu consigo falar de Deus, eu consigo espalhar a mensagem dele, porém, ainda assim, às vezes, não consigo compartilhar o seu amor da forma que ele deveria ser compartilhado. Não querer estender sua misericórdia, sua justiça para alguém por conta do quão superficial é o amor no meu coração. E assim, nós, porque se você foi batizado, você foi ungido, sacerdote, profeta e rei. Portanto, todos somos chamados a ser profetas. E só espero que nós não sejamos profetas como Jonas, né? Profetas que não queiram espalhar a palavra de Deus, porque nós não queremos que as pessoas saibam, que elas saibam o quanto Deus as ama. Espero que sejamos profetas como Amós, que, de novo, você vê o contraste entre os dois, né? Quando eles falam com Jeroboão, Jonas diz a ele o que ele quer ouvir, enquanto Amós diz a Jeroboão o que ele precisa ouvir. Espero que todos nós permitamos que o Senhor nos diga o que precisamos ouvir, e então sejamos capazes de espalhar a verdade, ouvir a verdade sobre nós mesmos, deixar essa verdade converter nossos corações, então viver essa verdade de tal maneira que nossas vidas sejam vidas proféticas, que nossas vidas deem testemunho de Jesus. Vamos continuar rezando uns pelos outros, porque isso não é uma coisa fácil. Muitas vezes se torna um grande desafio para todos nós. Então vamos abraçar esse desafio e rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.